Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com autores e autoras sobre produções da literatura afro-brasileira. O escritor convidado de hoje é Edmilson de Almeida Pereira. Não saia daí! Poeta, ensaísta e pesquisador da cultura e da religiosidade afro-brasileira, Edmilson de Almeida Pereira é professor titular do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, cidade onde nasceu em 1963. Como acadêmico, tem uma carreira multidisciplinar. Graduou em Letras, é mestre em Literatura Portuguesa e Ciência da Religião, doutor em Comunicação e Cultura e com pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Zurique. É uma honra recebê-lo aqui, Edmilson. A honra e a gratidão são todas minhas. Para colaborar com a nossa conversa, convidamos o professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, Adélcio de Souza Cruz, mestre em Estudos Literários e doutor em Literatura Comparada pela UFMG. Obrigada pela participação, Adélcio. Muito obrigado pelo convite. Neste bloco do programa, vamos fazer uma contextualização do trabalho realizado pelo Edmilson, um dos autores mineiros mais premiados da literatura brasileira. Dentre outras conquistas, destaco o primeiro lugar no Prêmio João Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras, pela publicação de Mundo Encaixado, Significação da Cultura Popular, que foi feita em coautoria com a professora Núbia Pereira Magalhães Gomes. Com esta mesma colega da Universidade Federal de Juiz de Fora, Edmilson foi premiado pelo conjunto de 4 livros publicados no projeto Minas e Mineiros. Outro primeiro lugar conquistado foi no Concurso Nacional de Literatura 2004, conferido pela Academia Mineira de Letras. Edmilson, para começar, você pode descrever de forma mais breve como que foi o trajeto de sua formação como leitor? Bom, antes de mais nada, meus agradecimentos pela oportunidade desse encontro. Minha formação na área de letras se dá seguindo mais ou menos o que foi de uma geração. Venho de uma família periférica, boa parte dos meus estudos feitos em escolas públicas, e o contato com a leitura veio exatamente por conta das aulas de português e da existência de algumas professoras, sobretudo professoras, que representaram uma experiência fundamental do meu contato com a leitura. Daí, dessa fase inicial, portanto, veio o gosto pelo contato com os livros, com a escrita e, consequentemente, mais tarde, a opção por querer estar do outro lado também da sala de aula, partilhando com os alunos essa experiência extraordinária que é o do reconhecimento do mundo e do homem por aquilo que se escreve a respeito do próprio mundo e do próprio homem. Edmilson, dando ainda uma continuidade aí nessa questão da sua formação como leitor, e a formação como pesquisador, como é que aconteceu, como é que deu esse salto aí do garoto que se encantou pelas letras, pelo mundo da palavra e resolveu passar para o outro lado e se tornar um pesquisador, porque entre o trabalho do professor para o pesquisador, a gente tem uma outra trajetória que não é fácil, não é simples de se fazer. Como é que foi isso para você? Eu acho que é uma ponte bastante extensa e ela tem um eixo muito definido e sobre o qual eu sempre gosto de falar. Toda a minha formação escolar, toda a minha formação educacional, ela é de escola pública. Salvo um período pequeno entre o final do ensino médio e o vestibular, que eu estudei em uma escola particular por questão de ter obtido uma bolsa. Então a escola pública é o meu local fundamental de aprendizado. Isso é importante, inclusive, pelas opções que eu fiz mais tarde, na hora de identificar as áreas de investigação que me interessavam mais. Então, eu cumpri o ensino médio, entrei na Faculdade de Letras em 1983, e já nessa época participava de um grupo literário da minha cidade, mas, ao final do curso, por volta de 86, o meu interesse era investigar questões de sociologia e de historiografia no ambiente do carnaval urbano. Então, meu destino inicial seria o Rio de Janeiro. Eu queria entender mais do que o espetáculo, né, que aparece no último momento com o qual o público toma contato.
Eu queria entender os bastidores que fomentavam uma série de relações sociais que muitas vezes eram implícitas e fundamentais para que o carnaval ocorresse, mas que, na maioria das vezes, não apareciam para que esse grande público pudesse tomar conhecimento. A grande virada veio quando, no final de 86, 1986, a então professora de Linguística da Faculdade de Letras, Núbia Pereira de Magalhães Gomes, me fez um convite para conhecer um pouco do Congado dos Arturos aqui em Contagem. Então foi um convite assim, decisivo, porque desde sempre meu foco era a questão das culturas populares. Mas até então eu não pensava numa outra realidade que tivesse, sim, o lado urbano como um espaço de vivência, mas que se fundamentasse em outras modalidades e heranças culturais que eram bem diferentes daquelas que o carnaval me possibilitaria. Então foi uma mudança radical de eixo. A partir desse instante, então, qual que era o desafio? Como me transformar em alguém que investiga uma realidade cultural que, em certos aspectos, me é conhecida, é o mundo popular de onde eu venho, mas em outros aspectos me é completamente desconhecida essa tradição e essa formulação. Então, a indagação fundamental era, né, como é que você consegue lidar com uma realidade que, ao mesmo tempo que lhe é familiar, lhe é completamente diferenciada. Você é um outro dentro de um mundo que parece ser o seu. E aí vem aquela questão que até hoje define muito o meu trabalho, né, que é combinar efetivamente o trabalho de campo, então a vivência da praxis cultural para mim é fundamental, o contato com as práticas cotidianas das pessoas na sua vida cultural é fundamental, ao mesmo tempo em que preciso buscar, né, aquele manancial teórico que o mundo acadêmico fornece. E como qualquer manancial teórico, ele é rico de contradições, ele se forma nas tensões, ao mesmo tempo que ele te dá um certo mapa de interpretação do mundo, ele te obriga a construir mapas de leitura desse mundo. Então é sempre nesse tensionamento entre a vivência do cotidiano e com a experiência acadêmica que o meu percurso de reflexão se construiu. Ao longo desses anos ele só fez o quê? Alargar-se e aprofundar-se, sobretudo com contato com outros pesquisadores e pesquisadoras também. Tá certo. Eu ainda estou pensando, eu tenho mais uma aqui, mais uma pergunta. Essa já é uma pergunta daquelas que com anzol e com isca, tudo, aquela isca toda bonita. Como é que você classifica a literatura que você escreve e que você também bebe nessas águas? Que nome que você dá para esse texto que você produz? Acho que, de novo, né, uma das experiências que a pesquisa de campo me ensinou, e tem renovado esse ensinamento, é que o que fascina o pesquisador, às vezes, são as variações que as práticas sociais têm. Então, você vai a campo para investigar um determinado fenômeno, convive até um tempo relativamente grande com as pessoas, e, é claro, depois, na construção do seu pensamento teórico, você acaba construindo um certo modelo. Mas, à medida que você volta a essas localidades depois, aqueles mesmos fenômenos já se multiplicaram. Eles se transformam cotidianamente, eles se adaptam às circunstâncias e às necessidades. Esse princípio de trabalhar com a frequente transmutação dos eventos, para mim é importante para pensar minha própria literatura. Daí a tranquilidade que eu tenho para simplesmente não defini-la. Eu procuro não enquadrar aquilo que eu escrevo, aquilo que eu produzo, ou aquilo que eu chamo de literatura. Na verdade, eu tenho tentado criar, ao longo dessas 3 décadas já, uma espécie de campo aberto de experiência, em que a escrita é o ponto de partida, mas essa experiência ela vai se modificando continuamente. Então, o que eu faço pode ser o texto literário ficcional, mas ao mesmo tempo é um texto ensaístico, ao mesmo tempo que ele é fruto de uma investigação de campo, ele é uma contribuição minha ficcional para que esse campo possa se ampliar. Então, no fundo, eu tenho deixado para quem lê desde fora esse trabalho. O meu parque de diversões no ato da escrita é me liberar completamente desses aparatos teóricos que eu às vezes aplico quando vou fazer os trabalhos de investigação, seja na sociologia, seja na antropologia. Então, como escritor, a pergunta mais fácil que tem para me responder é exatamente essa, né? Eu não me autodefino. O que já é uma definição, mas fica a contradição. Olha a contradição. Olha, pegando o gancho aí nessa sua resposta, eu tinha essa aqui estava preparada como se fosse um backup aqui, né? E surgiu, você trouxe ela à baila, que é você é um desses escritores, né? Que a gente conhece, eu conheci através do Literáfilo, mas fora o Literáfilo eu também conheço os outros escritores que têm essa mesma característica. Você é um produtor de uma multiplicidade de textos, né? Uhum. E como é que você trabalha esse trânsito assim do ensaísta para o pesquisador, para o poeta, para o produtor, por exemplo, de textos para um público que normalmente poucos escritores se arriscam
tendo uma obra já consolidada como a sua, que é o público infantil e infanto-juvenil? Bom, isso é uma questão também que, de certo modo, me acompanha. Eu tenho um processo de autorreflexão continuado, né? Que aí vem de novo também da lição da área das ciências sociais, né? Eu acho que você não faz nenhum trabalho de análise sociológica, sei que você não construi um método também de autocrítica. Até porque, na medida que você faz as investigações, como eu frisava antes, né, você constrói um certo modelo do que foi investigado, mas a realidade social ela continua num processo contínuo de transformação. Então é óbvio que muitas vezes, né, quando você volta sobre um ensaio que já escreveu, você tem que fazer a autocrítica desse ensaio para repensar, às vezes, o mesmo fenômeno. Então, no que diz respeito à minha experiência na criação literária, eu frequentemente procuro não criar fronteiras que impeçam, por exemplo, de escrever um poema que seja ao mesmo tempo um texto ensaístico, ou vice-versa. Nunca estabeleci de modo algum uma hierarquia entre a literatura que faço para o público infantil e a chamada literatura adulta. Em síntese, são processos de criação e que demandam da minha parte, seja na reflexão teórica ou na criação artística, o mesmo esforço de autoconhecimento, tá? E o mesmo esforço também de transformar essa minha procura que é pessoal num processo que possa ser partilhado depois. Porque, ao final das contas, eu me imagino como escritor na medida que eu consigo criar uma inter-relação com prováveis leitores. Se essa inter-relação não acontecer, é sinal de que a obra não se constituiu. Então, nesse sentido, eu não crio muito essa diferenciação entre os gêneros textuais que venho articulando ao longo desses anos. Até porque, na medida que eu faço um retorno sobre esse campo de escrita, o que eu vejo é que os textos estão cada vez mais intercalados. Um bom exemplo disso são duas obras que saíram recentemente, que é o livro de ensaios chamado Exu Novo e um livro de poemas chamado Na verdade, os dois textos estão muito interligados e são simultaneamente experiências estéticas e são experiências de reflexão teórica. Quem trabalhar com outro texto vai ver que isso, em certo momento, sequer se diferencia. E nessa sua lavra de criações, né, tem uma que nos é muito cara, que são os canto-poemas, né, esse conceito que você trouxe aí para a gente, para pensar as produções dessa escrevivência, né, da diáspora africana aqui no Brasil, especialmente dentro da tradição banto-católica, né, aqui em Minas. Como é que você traduziria um pouco aí para o público que não está muito afeito aos nossos conceitos, os canto-poemas? Olha, Delcio, essa é uma questão que me ocupou desde quando eu comecei a trabalhar com o Congado. Eu comecei na década de 80, meados aí dos anos 80, e era um período em que boa parte desses estudos sobre o Congado, não só em Minas Gerais, mas em boa parte do Brasil, eles estavam arrolados naquele grande campo que pertencia às análises folclorísticas. Tanto é que você pegava boa parte dos textos que eram publicados, o Congado aparecia como folguedo popular e uma descrição quase sempre superficial dos eventos. Na medida que eu estabeleci uma convivência prolongada, não foi difícil perceber desde cedo que você tinha um complexo cultural muito grande, que envolvia desde a ritualística pública, que é o que chama mais a atenção geralmente das pessoas, mas sobretudo um campo interno, mais fechado, no qual você tinha as pessoas das comunidades, né, as senhoras, os senhores, os jovens, produzindo um campo de conhecimento extremamente sofisticado. E esse campo de conhecimento, ele fundamentalmente passava pela questão da palavra. Para definir uma viagem, para definir um gesto de trabalho, para definir uma relação pessoal, a palavra era um eixo central e a palavra cantada. Esse adendo era crucial, mais do que a palavra falada, era a palavra cantada. A partir disso aí, juntamente com a Núbia também nessa época, nós começamos um levantamento extenso desses textos, sobretudo os chamados cantos rituais, e ao longo de 3 décadas formamos um acervo considerável. Boa parte desse material foi sendo trabalhado ao longo dos anos, mas quase sempre ele aparecia nos nossos livros como suporte para alguma teoria de natureza antropológica. No final aí dos anos 90, até numa aula de literatura, em certo momento, conversando com alunos, alguém me perguntou sobre os estilos literários que havia, aquelas perguntas casuais de sala de aula. E me veio um insight. Você trabalha a chamada literatura canônica, categorizando as modalidades textuais. Então você tem o soneto, você tem a elegia, você tem o epigrama. E às vezes quando você volta ao histórico dessas modalidades textuais, essas modalidades são literalmente históricas. A partir de algum momento elas começaram a existir. Porque alguém teve que, em determinado momento,
definir que aquelas características fariam de um determinado tipo de texto um soneto. Isso se historiciza, vai paulatinamente ganhando consolidação e se torna um registro poético historicizado importante para que os autores, ao longo do tempo, possam trabalhar com ele. Então você tem um soneto do século XVI, quando tem um soneto do século XXI. Há uma historicidade nessa forma. Pois bem, comecei a olhar o repertório que tinha dos poemas dos cantos do Congado e me veio exatamente isso, né? Só no caso da diáspora brasileira, desde a chegada dos primeiros escravizados, essa tradição oral está aí. Esses cantos estão se propondo, estão se recompondo. Há, portanto, um fio histórico deles que pode ser capturado e que pode ser traduzido, né, numa determinada forma literária. E essa forma literária está exatamente onde? Nas loas, nos cantos para pedir água, nos cantos para abrir caminho, nos cantos para saudar rei e rainha. Então você tem um corpus considerável, boa parte dele está com a prática oral, mas uma parte já estava transcrita nos trabalhos etnográficos e antropológicos. Então, o que eu procurei fazer quando tentei criar a ideia dos cantos-poemas? Na verdade, foi pegar uma tradição que já existia, da oralidade, somar a uma transcrição desse material para os textos escritos e teorizar a partir disso. Ou seja, você tem um tipo de textualidade na literatura brasileira, falada e depois transcrita, que pode ser acompanhada através de diversas gerações. Sendo que, quando você vai a campo, você vê os mesmos cantos, às vezes, os mesmos poemas, interpretados de maneiras muito particularizadas. Então você tem performances particulares sobre esses poemas. Então é como se alguém pegasse a fórmula do soneto e você vai ter um soneto camoniano e vai ter um soneto do Manuel Bandeira. Há evidências de familiaridade, mas há particularidades. Então você pegava um canto-poema, uma lua para saudar um rei, lá do século XVIII, e pega uma lua de Santos Reis, de reis, melhor dizendo, entoada no século XX, você vê diferenças estilísticas. Então você pode identificar, inclusive, autorias nesse processo. Então a minha preocupação maior foi fazer o quê? Uma cartografia desses dados. Chegando à seguinte situação, você tem os cantos-poemas na tradição oral, você tem a transcrição deles feitas por pesquisadores, e você tem mais recentemente uma questão interessante, são os próprios devotos dessa tradição oral escrevendo os cantos-poemas antes de cantarem. Então você tem uma autoria escrita que está começando a preceder uma autoria que depois vai ser a da oralidade. Então o que eu fiz no livro A Saliva da Fala, que é um livro mais extenso, foi tentar descrever todo esse processo, identificando uma temporalidade, marcando características físicas dessas poéticas, identificando sujeitos e marcando, de certo modo até, uma linhagem temática, e que ela se mantém como uma espécie, aí sim, no bom sentido da palavra, tradição, uma forma fixa, com temas fixos, que dá esse lado da tradição como uma conformidade. Mas, ao mesmo tempo, outro aspecto da tradição que permite que essas mesmas formas sejam modificadas. É o lado dinâmico da tradição. Então você tem canto-poemas de 3 séculos atrás, com uma marcação bem evidente, e canto-poemas sendo produzidos agora, respondendo a questões contemporâneas. É um espaço literário muito sofisticado. Com as dicções que as novas gerações vão acrescentando, né? Com certeza, outro dia, inclusive, eu notei até num fragmento de internet, Muitas comunidades hoje, os jovens estão tendo acesso à internet. Isso era inviável quando eu comecei a trabalhar em 86. Era difícil, inclusive, fazer uma fotografia do Congado. Hoje você tem jovens de comunidades aí alimentando páginas das comunidades. Então isso tem viabilizado, por exemplo, eu vi num canto-poema que um jovem produziu, nitidamente a rítmica tinha muito a ver com o hip-hop. Não só no que ele cantava, como no modo como ele tinha escrito. Então o canto-poema aí vai ganhando, vai absorvendo essas transformações da contemporaneidade e tendo a flexibilidade que qualquer gênero literário pode ter. Edmilson, então essa sua vivência aí como pesquisador da cultura popular, ela interfere muito na sua criação? Olha, eu não seria o autor que sou hoje sem essas vivências. Na verdade, eu costumo dizer que é a convivência com esse mundo, sobretudo rural, esse mundo periférico, de onde eu venho e que depois se ampliou com o projeto de pesquisa, é que vem dando os nortes para aquilo que eu escrevo como literatura aí ao longo dessas 3 décadas. Então essa diversidade que está lá na prática social, ela alimenta muito o que eu escrevo. Obviamente não é um reflexo direto, até porque eu procuro ver nessas práticas sociais, elas têm mecanismos de metalinguagem, de autocrítica muito sofisticadas. Não é só reprodução por reprodução, não é só a máquina de uma mensagem que se reitera. Então esses mecanismos de autocrítica me ensinam muitas vezes como que a própria literatura que eu faço,
ela tem que ser dinâmica para poder renegar os seus próprios caminhos e se refazer continuamente. Eu estou pensando aqui, eu lembrei, quando você falou dessas novas dicções e do hip hop, tem uma frase, ela é muito uma colocação de um rapper norte-americano, Chuck D. Ele disse que o rap é a CNN do povo negro. No Brasil, é interessante porque a gente não tem apenas um estilo, né? Atualmente, como, vamos dizer assim, o que seria a grande mídia jornalística e memorialística do povo negro. Parece que nós temos uma multiplicidade dessas mídias, além do canto poema da comunidade, né, do Rosário. Quais outros que você identificaria nessa linha de dialogar entre tradição e a contemporaneidade? Eu fico bastante feliz porque, de fato, nós não temos uma CNN popular. Nós não temos. Nós temos, na verdade, uma pluralidade de dicções que ultrapassam em muito campos, inclusive, que a CNN poderia abranger e não abrange. Até porque, quando nós falamos dessas populações brasileiras que estão fora dos grandes circuitos privilegiados, é boa parte do país, é boa parte da nossa população. E ela é muito grande e muito diversificada. Então, você vai ter, na minha área de pesquisa, por exemplo, os canto-poemas por si só constituem, né, um campo de formação, de informação de identidades muito, muito complexo. Então, o meu livro não dá nem conta disso. Há trabalhos fundamentais como o da Leda Martins, que tem que ser recuperados e reatualizados, porque ela aponta para questões fundamentais lá. Ela vai associar muita lógica do canto-poema com a corporalidade, algo que eu não fiz. Então, isso é um fato importante. As nossas populações de áreas rurais, né, hoje, por mais que estejam massacradas aí pelo avanço do agronegócio, das mega-indústrias rurais, você tem frestas e janelas onde esses cantos, né, essas práticas corporais, elas são mídias também muito sofisticadas e vão falar de questões que vão de uma temporalidade passada, que remetem a esse aspecto, né, mais formalizado da tradição, quanto a uma noção de uma tradição contemporânea, que se dinamiza. Né? Você vai pegar, por exemplo, outro dia eu estava olhando, um canto rural de Capina. Né? O cantador falava, o medo que se tinha no passado era da figura do João do Mato que vinha e que tomava a capina, que tomava o campo. Hoje ele falava no agrotóxico. Que quando a fazenda grande lá, de certo modo, né, dissemina o agrotóxico, é a roça dele lateral que vai sofrer. Então, o monstro do passado se reconfigura com uma monstruosidade contemporânea. Né? Então, essas mídias todas, elas, de certo modo, estão aí para serem melhor compreendidas. E pedem de nós, pesquisadores, né, essa aproximação contínua das nossas culturas locais. É importante isso, até para criar os laços da chamada relação aí, com o mundo exterior. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do Literafro Entrevista. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Machado de Assis dizia que o escritor brasileiro tem que ser, antes de tudo, homem do seu tempo e do seu país. Parece que é o caso exatamente do Edmilson de Almeida Pereira. Edmilson é mais do que nunca um autor do seu tempo e do seu país. Isso se revela em diversas facetas do seu trabalho. Como poeta, ele é um poeta identificado ao seu tempo, ou seja, o tempo da modernidade, não é? O tempo de uma poesia moderna, o tempo de uma poesia que realmente revoluciona a cena poética. Ele cumpre também um outro papel típico dos poetas do seu tempo, pois além de poeta, ele é também crítico. E mais ainda, alguém sintonizado com o espírito contemporâneo de coletividade. Não mais aquele autor que trabalha isolado e sozinho, mas aquele autor que trabalha sempre em conjunto. E além de poeta e crítico, é também um pesquisador de muito fôlego. Eu digo isso porque ele começa a publicar aos 22 anos, em 1985, e até hoje, em 2018, o Edmilson tem nada menos do que 53 livros publicados. 53 livros com o nome dele na capa. Desses livros, 25 são produções de poesia, das quais 21 são livros individuais e com mais 4 feitos em parceria.
há coisas fantásticas como a obra completa dele em 4 volumes, lançados em 2003, 2002, e que continua com a produção, inclusive em línguas estrangeiras, que ele escreve também, não só em português, mas ele faz também poesia em espanhol. E além disso, esse homem desse tempo e desse país, ele está identificado com toda uma estética contemporânea, em que a poesia usa demais o branco da página como fator também significador. Ele abre mão, muitas vezes, não é, da autoria isolada e parte para o trabalho em grupo. São 8 livros publicados por Núbia Pereira Gomes, que falam dos Arturos, que falam dos ardis da imagem, que fala então de todo do congado mineiro e de toda essa cultura afro-mineira que está aí pulsante e pungente. Estamos de volta com o Literafro Entrevista. No segundo bloco, vamos retomar nosso bate-papo para falar da obra de Edmilson de Almeida Pereira. O Adélcio, você já se enveredou aí pela obra de Edmilson como pesquisador na Faculdade de Letras da UFMG e também professor lá de Literatura Brasileira na Universidade Federal de Viçosa. Inclusive, você escreveu um artigo sobre as estratégias dele, né? Estratégias poéticas da poesia dele, que está disponível no site do Literafro UFMG, não é isso? Isso. Eu tive assim, né, a surpresa, quando eu conheci os textos do Edmilson como poeta, para mim foi de uma riqueza muito grande, porque eu sou músico também. Então, o texto dele, a musicalidade que tem no texto dele, ela é de encantar quem tem um trajeto pela música e pesquisa a música e literatura nessa questão da diáspora afro-brasileira, ou pelo menos ouve. Gosta de ouvir os vários estilos que a gente tem, né, as várias nuances. E foi isso que uma coisa que mais me chamou a atenção, e a forma como ele dialoga essa tradição africana com a tradição ocidental, né? E aí, Edmilson, já pegando o gancho aqui nessa apresentação que a Soraya fez, é curioso, os temas vão surgindo, assim, a gente vou falar, isso aqui eu vou deixar porque se precisar, não é que está... Porque para falar na poesia dele, aí eu comecei a identificar assim, né? E ele produz muito. Então, 2002 a gente tem Zé Osório Blues, 2005 Signo Cimarrón, 2008 o Livro de Falas, 2010 Homeless. E aí eu pergunto para você, Edmilson, será que isso aqui não seria só a série poética da diáspora africana? Ou uma das suas séries poéticas? Porque a questão é um pouco essa, né? Eu tenho um certo projeto de escrita, e quando eu falo de projeto, para mim essa palavra tem uma importância muito grande. Porque quando eu considero a experiência histórica, né, dos escravizados nas Américas, uma das primeiras experiências é exatamente a experiência de perda. Perda de liberdade, perda do direito de usar a própria língua, perda do direito de vivenciar a própria religiosidade, perda das afetividades. Então, a perda é uma constante, né, nas populações escravizadas que aqui aportaram, e, obviamente, essa noção de perda ela se propagou para as descendências. Nós somos muito depositários dessa lógica que sempre nos falta algo sempre nos foi tirado. Nem vale a pena remeter aqui agora ao quanto que a sociedade nos tira ainda hoje, cada um de nós saberá. Então, para mim, a ideia de ter um projeto para reconstituir um certo imaginário é algo crucial. Tá? E esse projeto de reconstrução desse imaginário, ele passa no campo poético para a criação de uma linguagem que seja pluralizada. Uma linguagem que tenha vários eixos temáticos, formais, que dialogue com diferentes tradições, que projete também a sua criação a partir das experiências das vanguardas. No fundo é um campo, né? Esse projeto é um campo poético muito aberto, muito ampliado. E dentro dele alguns vieses acabam ganhando mais textura, vão se alargando mais. Obviamente, um deles é da questão de como utilizar esse imaginário da afrodiáspora para, a partir dele, né, construir uma linguagem interpretativa dessa experiência trágica, mas, ao mesmo tempo, também muito criativa. Tá? Esses livros que você citou, o Zé Osório Blues, o Homeless, sobretudo, eles vão, de algum modo, radicalizar, primeiro, a experiência de perplexidade. Eu acho que quem vivencia a experiência da afrodiáspora tem que ter um olhar sempre perplexo
sobre o quanto nos foi tirado e o quanto tivemos que reconstituir. Né? Segundo, escrever dentro dessa experiência da afrodiáspora é escrever como um sujeito sobrevivente. Né? Os que sobreviveram às primeiras levas forçadas, né, que chegaram às áreas de escravização, e os descendentes depois e nos dias de hoje mais do que nunca. Para mim, a lógica de ser um sujeito afrodiaspórico em qualquer parte do mundo é ser, antes de tudo, alguém que vive e escreve do ponto de vista de quem sobrevive. E isso marca muito a experiência, porque para um sobrevivente, cada minúsculo objeto é fundamental. Cada minúsculo objeto ele pode te ajudar a recompor todo um quadro existencial que vem sofrendo perdas constantes. Então, nesse sentido, o Homeless e o Zé Osório Blues, eles vão pegar fragmentos dessa experiência afrodiaspórica e tentar não compor uma ideia fechada, né, do que é o ser negro no mundo, mas pelo menos criar perguntas sobre o que é ser negro no mundo em diferentes circunstâncias. Atender a diferentes necessidades, abrindo espaços para diferentes sujeitos, dialogando com diferentes formas poéticas também. Em função disso, são obras híbridas, né? Elas vão do canto à escrita, do diálogo com as tradições orais, com a tradição da lírica ocidental, recusam tudo isso, se arriscam a construir formas para as quais, obviamente, não tem nenhuma nomeação ainda, né? Então, são, na verdade, livros laboratórios. Essa é a ideia que perpassa, pelo menos, esse viés da afrodiáspora. E aí, uma outra coisa que você já tocou aí, foi uma pergunta, tá? Era a pergunta McCarthy, né, que ia ficar guardada. E ele está trazendo os conceitos, né, que a gente vai pensando e as pérolas que tem no trabalho dele, né, no diálogo dele com a diáspora africana aqui nas Américas. Que nos cantos, quando você define lá a literatura silenciosa, você fala em uma diferença aberta e fechada. E em vários momentos aqui você mostrou para a gente esse processo de uma tradição que ela, a princípio, está ali um pouco, para nós que estamos de fora, cristalizada, que, na verdade, ela é muito dinâmica. E como é que você vê, por exemplo, dentro das vertentes do que você também nomeia como literatura negra e ou afro-brasileira, como é que você vê nessas vertentes esse processo de trânsito entre diferença aberta e diferença fechada? Essa questão da terminologia, ela é frequente, né? Ela volta em todos os debates que se faz. Eu gosto muito de falar sobre elas e adotar duas perspectivas muito claras, né? Primeiro, eu acho que você tem um cenário literário que incorpora aí vozes afrodiaspóricas de todas as tendências, e é preciso, em algum momento, você, didaticamente, apresentar esse conjunto tão diverso para, sobretudo, outros sujeitos, os leitores, no caso. Então, um certo didatismo é fundamental. Então, nesse momento, eu acho que a nomenclatura é importante. Então, é preciso chamá-la de afro-brasileira, ou afrodiaspórica, ou afrodescendente. É necessário nomear esse campo, que é tão complexo e difícil, às vezes, para os próprios autores, que estão do lado de dentro dele. Então, eu acho que, quando sempre me perguntam, né, mas se você chama de literatura afro-brasileira, o conceito é muito restrito. Todo conceito é restrito. Né? Todo conceito, de algum modo, ele visa marcar um campo de informação para que, a partir desse campo conhecido, você possa, inclusive, aí sim, que é outro aspecto, fazer a crítica desses conceitos, que é o segundo ponto, né? Eu gosto de ser didático no primeiro momento, aplicar esses termos, indicá-los, defini-los. Há hoje já um conjunto grande de autores, né, de teóricos que definem bem o significado desses termos, para que, num segundo momento, eu possa aí sim me perguntar, né, o que são esses conceitos, o que eles apreendem na verdade. Para que tipo de obra eles apontam, até que ponto os autores e as autoras, né, podem ser catalogados e fechados dentro desses limites. Né? Há autores que vão simplesmente atravessá-los, não vão caber dentro desses limites. Outros, ao contrário, vão ficar muito mais restritos ali. Então, eu sempre gosto de fazer essas ressalvas. Né? Todo conceito é historicizado. Ele responde a necessidades muito circunstanciais. E, às vezes, é preciso ser circunstancial. Né? Eu penso muito, por exemplo, quando tem que apresentar todo esse campo literário para os alunos nas escolas. Eu tenho que trabalhar com a noção de cânone literário brasileiro, tenho que trabalhar com a noção de literaturas que estão fora do cânone, preciso nomear essas literaturas que estão fora do cânone, preciso marcar temporalidades. Esse didatismo, em certo momento, ele é muito útil. Ele é o trampolim, inclusive, para a ruptura depois. Para a ruptura, para você entender que certos autores e autoras não vão nem sequer atravessar essa lógica dos conceitos. Eles vão, inclusive, propor nomenclaturas que, de repente, atendam às suas próprias obras, muito particulares.
não vão nem dar conta de um sistema. Então, nesse sentido, o que eu discuto lá no Saliva da Fala, né, com esses conceitos de literatura silenciosa, sistema aberto, sistema fechado, é propor, na verdade, né, uma espécie de linhas de temas que têm que estar permanentemente em estado de discussão. Até me incomoda um pouco, às vezes, quando alguns autores rechaçam esses termos. Eu me penso muito como professor em sala de aula, não só como autor. Às vezes, para o professor em sala de aula, se ele não tem esses caminhos, esses trilhos, muito dificilmente ele vai conseguir, né, despertar naquele público de leitores, às vezes, bem mais jovens, o interesse até por essas obras desses autores. Um certo didatismo usado com uma dose crítica, ele te ajuda, inclusive, a ter visões mais amplas, né, dos sistemas literários. Prova disso é o que a gente tem observado agora. Essa literatura afro-brasileira, afrodescendente, afrodiaspórica, como a gente quiser chamar, sempre aberta, ela está tendo um grupo de leitores jovens muito grandes. E as motivações vêm por diversas possibilidades. Né? Primeiro, por ações das militâncias políticas. Segundo, por esforços, né, contínuos de professores. A abertura desse campo de leituras para essa literatura hoje, né, eu, de certo modo, eu tributo muito ao trabalho de professores, né, no ensino médio, no ensino fundamental. Docentes que em sala de aula se esforçam individualmente para criar nos alunos, né, esse interesse por um campo de conhecimento que está muito próximo deles, mas que ainda não chegou, né, por diversas barreiras. Então, às vezes, esse didatismo é fundamental para que você possa, em momentos oportunos, em circunstâncias mais favoráveis, né, inclusive, ultrapassar tudo isso. Né? Oi, Edmilson, eu queria fazer uma perguntinha rapidinho aqui, Adelson. Como professor, até para os nossos telespectadores, existiria uma diferença básica entre a chamada literatura afro-brasileira, negro-afro-brasileira, e a literatura brasileira? É basicamente o olhar e de onde vem esse autor, e o senhor considera a sua obra uma sacudida assim, no cânone oficial da literatura? Você levantou uma série de temas importantes, né? E eu acho que coloca o professor no centro dessas discussões, porque muitas vezes nós esquecemos que são os professores, né, esses canais fundamentais de mediação, né, entre o trabalho solitário, às vezes, do autor, ou mesmo do autor militante, e esse público maior, que é o público mais jovem, né, e que tem despertado interesse hoje e tem, inclusive, alimentado até um certo espaço mercadológico para essa literatura. Eu não gosto muito de discutir a questão do mercado em tempo tão curto, mas está lá. Né? Você tem uma juventude hoje que quer ler. Isso tem fomentado nas editoras a vontade de publicar esses autores. Então, nesse momento, eu acho que o professor tem um papel fundamental, e eu me coloco muito nessa condição, né? Fui professor de ensino fundamental durante muito tempo, meu espaço de trabalho é a sala de aula. Eu acho que quando você tem esse universo, que ele é extremamente, né, intrincado, né? Esses conceitos são sempre colocados nas mídias, e sempre que aparecem, eles são demolidos. Então, isso pode criar para o receptor uma dificuldade imensa. Eu vou ler esse material, mas o que ele é, afinal de contas? Então, o professor desempenha um papel fundamental nesse caso de vir destrinchando um pouco esse universo complicado. Então, há diferença, sim, há peculiaridades. Quando eu digo, né, que há uma grande literatura brasileira, um sistema literário brasileiro, há fatos históricos, né, que me levam a criar essa definição. Quando você canoniza um determinado autor, quando você canoniza um determinado tipo de textualidade, há uma mensagem aí que está sendo construída para dizer essa é uma literatura que representa uma determinada face de uma certa nacionalidade. Como diz muito bem a Conceição Evaristo. Se há uma representação de uma nacionalidade, essa nacionalidade já está construída historicamente ao longo do tempo. Há outras faces que estão fora dela. Muitas das faces que estão fora dessa nacionalidade literária são das literaturas indígenas, das literaturas de periferias, das literaturas da afrodiáspora. Então, o professor tem um papel importante para quê? Vir trabalhando esses grandes conceitos, e acho que didaticamente isso é fundamental, para que possa criar, inclusive, depois nos leitores, o interesse para desmistificar isso. Saber até que ponto que isso é uma norma fixa, incontornável, ou até que ponto que é só mais uma norma, que pode ser perenemente aí, rearticulada para atender determinados interesses. E aí, assim, mais um diálogo aqui, que já está apontando aqui. Eu fiquei pensando, quando você fala dessas produções, né, que são consideradas marginais pelo cânone, e pelo interesse dessa juventude por essas novas dicções, né, na literatura, outra coisa que está me chamando a atenção, Edmilson, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, são os autores que também, eles são editores, eles estão no campo editorial, porque você falou, olha, eu não vou falar do mercado,
Mas aí tem uma coisa interessante, o leitor jovem também, de repente, ele está abrindo, a gente está vendo um número de editoras novas surgindo aí, chamadas editoras marginais, ou uma editora negra, editoras que estão se especializando, por exemplo, na literatura indígena, LGBT. Como é que você está vendo esse cenário aí na questão do sujeito que é produtor de literatura, mas ele também é produtor no campo maior da... Não, essa temática ela é fascinante. Eu quero dizer, em primeiro lugar, né, que o processo de circulação das obras, isso é fundamental. Se as obras não circulam, elas não existem. Então, isso já pressupõe uma lógica de distribuição que ela é de mercado. Quando eu me refiro ao mercado, eu estou pensando nesse mercado que devora aquilo que ele cria. Nesse mercado de uma lógica capitalista que só valoriza aquilo que pode gerar lucro incessante. Esse mercado que, quando trata de questões como esse campo da literatura afrodiaspórica, ele está pouco interessado, no fundo, do quanto que essa literatura pode interferir historicamente na sociedade. Esse mercado está interessado apenas em vender determinado autor, determinado livro, porque ele é o autor e o livro do momento. Essa lógica desse mercado, nem inescrupulosa, é contra ela que eu me volto. Quanto ao processo de distribuição e circulação, é evidente que ele faz parte, inclusive, na minha perspectiva, do ato criador. Por isso eu vejo com muito bons olhos quando você se refere a esse grupo de pessoas que simultaneamente escrevem, organizam as suas editoras, criam seus festivais, montam os encontros, os simpósios, geram uma dinâmica, um campo de energia criadora que eu acho que é fundamental, porque ele é sobretudo aberto. Ele vai admitir todas essas diversidades sociais com reflexo no campo criativo às quais você se referiu. E isso, até por força da necessidade de embate contra esse mercado nefasto ao qual me referi, você tem visto esses grupos de sujeitos atuando. E eu acho que é muito bom, porque força, inclusive, quem está do lado lá da experiência do crítico a ter que reavaliar os seus materiais de aferição do que é literatura, do que é sujeito, do que é criador, do que é comunidade receptiva. Isso tem, de algum modo, criado, a gente acompanha, sobretudo no meio acadêmico, muitas vezes conversas intermináveis, até porque começa a colocar em xeque quem tem o papel de fazer isso e quem tem o papel de fazer aquilo. Essas novas práticas editoriais, criativas, elas vão redefinindo essas lógicas de papéis para dizer o quê? Um mesmo sujeito, ele pode atuar em diferentes campos. E na medida que ele atua nesses diferentes campos, ele molda e modifica um outro sistema, inclusive, de recepção. Um outro sistema de recepção. Eu tenho pensado muito a respeito disso, Como é que nós recebemos essas obras que não são as canônicas? Sempre me pergunto sobre isso. Então, a literatura afro-brasileira vai virar um cânone alternativo. Voltando de novo à Conceição, eu me lembro de uma entrevista dela em que ela dizia, se você tem um cânone literário e você tem uma academia, ela está lá agora, nos embates com a academia, essa academia, esse cânone tem que refletir uma certa nacionalidade. Então, pensando que a nossa nacionalidade ela é plural, contínua, dinâmica, contraditória, eu, até algum tempo atrás, imaginava que o cânone alternativo, como me disseram uma vez, seria o puxadinho. Hoje eu acho o contrário. Eu acho que a academia e o cânone oficial é que são o puxadinho. Eles é que são o puxadinho. Porque as nossas identidades e nacionalidades se pluralizaram desde sempre, de modo a gerar outras dicções que só agora a gente começa a entender e aceitar como procedimentos criativos. Tanto é que, às vezes, falta aparato teórico para interpretar esses autores, falta aparato, às vezes, didático para, inclusive, criar os livros para chegarem nos leitores. Quando se criam os grandes eventos públicos, você tem que enquadrar determinadas obras, porque você não sabe onde colocá-las mais. E os autores chegam nas mesas e depois vão dizer, não, eu não sou só autor negro, não sou só autor de periferia, eu sou autor no sentido mais amplo, por que eu estou só aqui nesse quadradinho? Então, essas dificuldades, para mim, são sinais de que há um quadro muito efervescente hoje e que é desafiador. Nós temos que repensar mesmo a lógica do que é uma literatura nacional em sentidos plurais, inclusive dentro dos próprios grupos. Hoje eu falo em literaturas negras, afrodiaspóricas, em sentido plural. Quando penso nas literaturas indígenas, penso no plural também, nas literaturas trans. Então você tem um conjunto aí de experiências estéticas que eu acho que tem forçado, inclusive, para nós que estamos do lado da crítica, das mídias, do trabalho pedagógico, isso tem de algum modo nos forçado a, pelo menos como experiência individual, a reconsiderar uma série de posições que temos.
Sair do nosso lugar de conforto, né? Sair dos lugares de conforto, eles não podem existir mais. Que é interessante, que é uma expressão que a gente usa muito na sala de aula para falar do leitor que se torna um bom leitor, é que ele sai do seu lugar de conforto, né? Exatamente. E aí é interessante, como é que você pensa, né, nessa coisa do sair do lugar de conforto, no sentido da formação do leitor? O que você acha, por exemplo, para um professor que vai lidar com essas questões novas, ali, que estão cobrando dele uma nova postura, e uma coisa que o Literafro, no início, a gente fazia com maior frequência, hoje eu já não estou nesse front, então os pesquisadores mais jovens estão indo às escolas públicas, ali mais cotidianamente, para também instigar os professores a fazer isso. Como é que você vê essa coisa do professor sair desse lugar de conforto, não só em relação à literatura afro-brasileira, mas no que chega de novo nessa produção? Olha, o que a minha experiência tem mostrado já de muito tempo, né? A minha conversa é muito com professores, com educadores, né? Sempre foi, é meu campo de trabalho. Eu tenho que elogiar a capacidade que esse nosso conjunto de professores num país como o Brasil tem de resistir a uma série de adversidades de toda a natureza que nós conhecemos e mostrar uma faceta que nem sempre a sociedade às vezes gosta de valorizar. O quanto que os professores são criativos, inventivos, críticos. Não fossem muitos deles, nós não teríamos nem o cenário educacional que temos hoje. Então, no que diz respeito a essas novas literaturas, o que eu percebo que são professores que fazem esforços por conta própria, às vezes fazem projetos institucionalizados, demonstrando uma capacidade muito grande de assimilar todo esse material de linguagem novo que vai aparecendo. Então, quando eles vão compartilhar com os alunos, a primeira experiência que eu vejo dessa abertura, dessa flexibilidade dos nossos professores, é primeiro criar o quê? Uma relação de afetividade com os alunos. Isso, para mim, já é parte do processo pedagógico. Só que isso é extremamente exaustivo. Dependendo, inclusive, das áreas onde atuam os professores, né? Você criar uma relação afetiva com os seus alunos e alunas, para fazer disso a parte inicial da relação de ensino-aprendizagem, é uma experiência muito forte, muito vigorosa, que traz inúmeros benefícios, mas muitos desgastes também. Então, você tem professores corajosos, criativos, inventivos, com um grau de uma inteligência sofisticadíssima, fazendo com que esse material, em sala de aula, funcione. Então, os alunos estão lendo Conceição Evaristo, estão lendo Chimamanda Ngozi, estão lendo Wole Soyinka, estão lendo Ricardo Aleixo, estão lendo uma quantidade de autores da contemporaneidade brasileira e internacional, por trabalhos, às vezes, locais. Essa teia, eu acho que ela que tem segurado, inclusive, uma certa relação de sanidade dos nossos espaços escolares. E uma outra coisa que eu percebi, né, um autor, né, que é o Machado, né, os contos, Machado voltou para a sala de aula, né? Da minha geração não li os contos do Machado, havia um certo exílio Machado da sala de aula, né? E ele vem nessa leva dessas experiências todas às quais eu me refiro, né? É claro que o nosso tempo não permite isso, né? Mas a gente teoriza, fala sobre essas experiências, mas o bom é vê-las funcionando. E quando você vê que elas funcionam, né, há a formação de uma nova consciência de cidadania, né? Os professores conseguem encontrar nisso aí, né, uma sustentação emocional para sobreviver aos ambientes hostis que tem que enfrentar muitas vezes. Então, esses dados, né, eu espero que algum dia ainda sejam um dos meus tempos de reflexão. Ainda é um texto que eu quero escrever em algum momento da minha vida, né? O que é o professor na sala de aula, essa experiência no ensino médio, num momento complicado como esse da sociedade contemporânea. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Chegamos ao final do programa. Agradeço a presença de Edmilson de Almeida Pereira e a Adelso de Souza Cruz. Muito obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado, Soraya, pelo convite. Muito obrigado, Adelso, pela boa conversa. Obrigado pela TV UFMG também. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.